dia, gente. Primeiramente, obrigada pelo convite. A gente adora qualquer oportunidade de falar da gente da empresa, principalmente agora. Eu sou a Andressa. E eu sou a Ana. Então, a gente já está com 3 anos de Estúdio Casa. Nós duas somos engenheiras de formação. E a casa surgiu da insatisfação da gente com a engenharia da forma que a gente vinha praticando. Eu, particularmente, gosto muito da engenharia, sempre gostei. Acho que por isso que já escolhi o curso. Acho que eu não tinha uma ideia muito certa quando eu escolhi. A engenharia ela é muito ampla, né? Só que acho que isso que fez a gente escolher, talvez, né? Nós duas tínhamos essa ideia, assim, do tipo, a gente pode formar e a gente tem um mundo de coisas para fazer. E aí, na sequência de que eu me formei, fui para obra. Gostei muito desse período, mas faltava algo, né? Daí a Andressa veio com a ideia da casa. Na verdade, um pouco na linha da Ana, mas assim, nós duas eu acho que não éramos aquela pessoa que, eu vou entrar na engenharia para trabalhar em obra, que muita gente do curso era, assim. Eu era meio, vou fazer. Tanto que antes, na verdade, eu queria fazer arquitetura. Até uma semana antes do vestibular eu fiz curso preparatório de desenho, eu fazia 2 cursos, assim, porque eu tinha que passar na federal e eu queria arquitetura. E aí, no meio do caminho, me deu um estalo, assim, eu falei, será que é isso? E meu pai é engenheiro. E falou, faz engenharia, você sempre gostou da área, engenharia vai te dar mais oportunidades depois, mais área de atuação do que arquitetura, menos restrita. Daí eu falei, vou fazer engenharia então. E foi assim, mudei numa semana, assim, e aí durante o curso, nosso primeiro trabalho foi juntas, na verdade, a gente começou a trabalhar ainda, nosso primeiro estágio foi juntas já. No segundo ano da faculdade a gente fez juntas. Mas vocês se conheciam antes da faculdade já? Não, a gente se conheceu na faculdade. No trote. No trote, especificamente no trote. E aí, eu tive experiências bem amplas, na verdade, durante a faculdade. Primeiro foi esse estágio que era na prefeitura do Centro Politécnico lá. Então, eu fiquei primeiro no setor de obras. Aí era uma época meio ruim da engenharia, assim. Então, acabou o dinheiro, pararam de investir em obra. E eu fui para o setor de orçamentos, fiquei um tempo. Aí depois eu saí e fui para a empresa júnior da faculdade, que foi, assim, muito bom para mim. Foi uma escola, realmente, assim. Vi muitas áreas de atuação. Aí acho que mais do empreendedorismo também, da área de gestão, da área de vendas, financeiro, gestão. Então, você acaba tendo uma vivência um pouco de tudo, assim, fora a parte de projetos de engenharia. E aí, depois eu entrei na Ambev como estágio. Fui para a área de gestão, inicialmente, mas mais para a parte de remuneração. Aí fui efetivada, fui pro financeiro da regional, depois pro financeiro do centro de distribuição, que era mais atuação em campo. E aí, só que sempre fiquei com aquilo de arquitetura, interiores e tal. E aí, depois que eu me formei, eu falei, vou fazer interiores. Agora já formei, já tenho o diploma, assim, vou ver o que dá. Querendo ou não, a gente já pode assinar projeto. Já podia, então, exato. Assim, porque design de interiores não precisa emitir uma RT, por exemplo, né? Então, assim, é mais um curso profissionalizante de 1 ano. Até tem faculdade, assim, mas também não é 5 anos que nem engenharia. E aí fui fazer, e aí no meio do caminho, assim, até então era um período ruim para engenharia, tanto por isso que eu fui pro mundo corporativo, assim. E aí no meio do curso, eu tava quase terminando, na verdade, eu terminava o curso no final do ano, em setembro, assim, começou a aparecer umas oportunidades fora, assim, sabe? A pessoa, tipo, faz um projeto pra mim, por que você não faz? E eu pensei, Projeto de casa, interior? Era projeto de interiores, exatamente. Mas começou a aparecer mais de um, daí eu falei, talvez seja uma época boa, assim. Aí eu tinha uma estabilidade, morava com os pais, então, assim, meio que era a hora de dar um passo, assim, pra arriscar, né? E aí eu fui falar com a Ana, na verdade, meio despretensiosamente no começo. Parte burocrática da gente eu fui perguntar pra ela do CNPJ, assim, porque eu tinha que abrir, eu sabia que ela trabalhava com PJ. Como é que eu faço? E acho que eu começo, né? Porque era uma das nossas maiores até dificuldades no começo da casa também. Onde que eu acho informação, onde que eu... Pra fazer tudo certinho, né? Conheço um lugar bem legal que dá muita ajuda, Co-work. Exato, eu vim tarde. Principalmente o Brains. E hoje, olhando, vejo como faria muita diferença. Se eu estivesse num lugar assim no início, gente, ali vai do lado, pergunta, né? Alguém vai saber. Enfim, naquela época a gente trabalhava em casa. Só na internet. Só na internet, exato. Minerando informação. É isso. E nessa época eu ainda não... Eu trabalhava como PJ, então eu já tinha um pouquinho de ideia de como que abria a documentação e tal. Mas é tudo muito diferente, né? E aí no fim... O teu PJ era MEI, não era uma sociedade? Não, era MEI. Era MEI. Tá. E aí o que acontece? Essa empresa que eu prestava serviço era quase como se fosse um CLT, né? Naquela época, o que eu fazia mesmo, só que a contratação era PJ. E aí, quando a Andressa entrou, a gente abriu a casa, a gente conversou com eles assim, a gente continua prestando serviços, mas agora como empresa, né? Então, a gente continuou como casa, então foi ótimo, porque naquele primeiro momento de abrir a empresa, já tinha um cliente grande. Que bom. Então a gente continuou prestando serviço para eles, aí com casa, e aí com o tempo a gente foi pegando outros, porque não era o nosso intuito continuar com obras, né? Mas era isso que eu ia perguntar, quando vocês estavam operando com esse cliente na casa, era obra que vocês faziam? Era obra, reforma era e tal? Isso.
Entendi. Ele era construtora, né? Então eles faziam toda a contratação e tal de mão de obra. E a gente era mais uma mão de obra deles, só que de gerenciamento. Entendi. Então eles contrataram a gente como engenheira para tocar a obra. Fazer a gestão do canteiro ali Isso, e tal. de aham. tudo, de compras, Tá. enfim. Beleza. Isso. E aí, mas sempre com a ideia do tipo, a gente precisa nessa fase, é ótimo, né? Que bom que a gente tem essa empresa Essa segurança parceira. também, né? Exato. E já procurando novas parcerias, mais para a área que a gente queria, que é a do designer de interiores mesmo, do projeto. Uhum. Interessante. Eu acho legal, cara, ver isso, porque eu conheço um monte de arquiteto que vai pro outro lado, né? Eles não querem a parte de interiores, gostam mais da parte de projeto e tal. E eu queria saber, assim, como é que foi essa da... Por que interiores? Por que vocês não foram, né, com engenharia fazer projeto estrutural? Por que vocês quiseram ir para essa área de interiores? Porque a Andressa deu a ideia, eu acho. Mas você gostou daí? Eu adoro, eu me identifico muito, assim, muito mais do que com os projetos de engenharia. E aí virou uma paixão minha mesmo, mas assim... Tanto é que quando ela veio com a ideia, eu não vou mentir, eu tive um pouco de preconceito. Porque engenheiro tem um pouco de preconceito com essa área. Eu falei, será que eu me formei em engenharia, agora eu quero ir para design de interiores? Meio que aquela sensação, será que eu vou deixar para trás as coisas que eu aprendi? Assim, nada a ver, né? A gente leva tudo que a gente aprendeu na faculdade e usa... mas uma teve vantagem, aquele né? preconceito. Eu também vejo como isso. Eu também vejo como Consegue isso. O cliente de vocês ele vai ter muito mais segurança de que Claro. está sendo feito, está Não, sendo bem feito. e tem outra, né? A gente consegue unir ali, vocês estão unindo dois know-hows, que é, né, o de engenheiro ali, para fazer uma coisa otimizada, boa, com elegância, né? Para deixar bonito. Ou até, né, se o cara quer outro viés ali do espaço, vocês conseguirem encaixar. Eu acho que é animal. A gente consegue ter a visão, dá pra fazer, não dá pra fazer, né? Porque não é só ter a ideia, a gente precisa saber Tem que se ele executar, né? É executável. isso. Exato. E aí, tanto que esse primeiro cliente, que era obra, assim, pelo menos pra mim, assim, porque eu não tive experiência tanto com... Na época da faculdade que eu fazia estágio, a minha obra que eu supervisionava era a pista de atletismo da Federal. Então, era muito diferente de obra daí depois que a gente foi fazer era corporativa, assim, tipo, farmácia, loja de shopping e tal. Então é muito diferente. Pra mim foi fundamental, assim, até pra eu reconhecer num projeto o que dá pra eu colocar que as pessoas vão conseguir executar depois. Otimizar o projeto, Otimizar, né? exato, porque assim, é o que você que fala, né? O papel aceita tudo. Sim. E aí na hora do canteiro tem muita coisa que a gente tem que adaptar, né? Sim. Durante a obra. Então, assim, isso foi fundamental e ainda é. Hoje a gente usa muito na concepção do projeto esse conhecimento, assim, essa vivência. A casa tá com quantos anos de... 3 anos já? 3, foi em agosto, quase 3,5. Olha aí, pessoal, legal. E vocês estão gostando da empreitada até então? Muito. Sim, é muito desafiador. Não romantizando, é desafiador. Sempre é, né? Mas é muito gostoso. É muito recompensador também, eu acho, né? Porque é nosso, assim.